Interessados em concorrer a uma vaga em cursos de ensino médio com o técnico integrado, cursos técnicos e cursos superiores de graduação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul podem conferir as orientações e realizar a inscrição até o dia 23 de outubro. Quem tem interesse em estudar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul já pode fazer a sua inscrição para participar do processo seletivo de estudantes 2024. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo seletivo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campus Erechim. E está aqui conosco hoje o diretor-geral, o Eduardo Predebon, acompanhado da Roberta Arrigo de Aguiar, que é diretora de administração, e também do Daniel Pires Nunes, que é diretor de ensino. E a gente vai falar sobre esse processo seletivo importante que está à disposição de toda a comunidade. Se você tem 18, 30, 40, 60 anos, pode se inscrever, e também falar um pouquinho de novos cursos e do andamento do Instituto. Diretor, bem-vindo novamente aqui à TV Erechim, hoje falando desse processo seletivo. Nós que agradecemos a oportunidade, é sempre um privilégio para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, particularmente para o Campus Erechim, estar aqui na TV Erechim falando não só do nosso processo seletivo, mas principalmente do futuro da instituição a partir de 2024. Bem-vindos também, Roberta e Daniel. Nós também agradecemos o convite, né, e essa oportunidade de estar divulgando o nosso processo seletivo agora com vagas já para 2024. Então, quem quer estudar, quem quer dar uma guinada na vida, essa é uma boa oportunidade de se inscrever num curso. Professor, como é que está essa inscrição? Como é que as pessoas têm acesso a saber o curso que tem, a duração do curso, enfim, aquelas informações para se interessar em voltar para a sala de aula? O nosso processo seletivo, ele é um processo seletivo unificado, ou seja, os 17 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul fazem o processo seletivo no mesmo momento. Suas inscrições, suas provas e suas seleções. Nós temos um site específico para esse fim, que é ingresso.ifrs.edu.br, onde todos os candidatos podem acessar e ver não só as vagas do Campus Erechim, são mais de 250 vagas à disposição da comunidade erichinense e do Alto Uruguai, mas também as 5.300 vagas que são ofertadas nos 17 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. As nossas inscrições vão até o dia 23 de outubro, é uma segunda-feira. Nesse momento de inscrições, nós já estamos com uma pequena e módica taxa de inscrição para quem for se inscrever nos nossos cursos médios integrados de R$ 50 e para quem for se inscrever nas nossas graduações de R$ 70. Mas fora isso, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, como instituição pública, ela é inteiramente gratuita e há os custos de inscrição no processo seletivo apenas para cobrir os custos da realização da prova e da sua divulgação. Pois é, essa prova vai acontecer de que forma, professor Daniel? Será num domingo à tarde? Será temas específicos de redação, enfim, conhecimentos gerais? Sim, a prova é de conhecimentos do ensino médio, né, para os cursos de graduação e conhecimentos do ensino fundamental para os cursos de médio integrado. Vai ocorrer num domingo, né, e no dia 12, a prova ocorre no dia 3 de dezembro. Sim. E o sorteio ocorre no dia 12. Acho que o professor Eduardo pode falar do sorteio, né, por que do sorteio? Na realidade, nós temos várias modalidades de ingresso na instituição. Normalmente, nós utilizamos uma prova específica para esse fim, que é o caso dos nossos cursos aqui na instituição, mas há alguns campi que utilizam a modalidade do sorteio, ou seja, os candidatos se inscrevem, há uma taxa muito menor no valor da inscrição, de apenas R$ 20 nesse momento, e os candidatos aí participam de um sorteio público, que é amplamente divulgado, e eles ingressam na instituição dessa forma. Nós estamos agora na divulgação do nosso processo seletivo, que é um processo seletivo conjunto e de todos os campi, mas muito provavelmente, logo em breve, nós vamos ter a divulgação do processo seletivo especial, onde aí sim nós vamos ter outros cursos e outras modalidades para ingressar no Campus Erechim e nós vamos utilizar aí sim, nesse momento, o expediente do sorteio. O sorteio, ele não está previsto para o nosso campus. Sim. Em alguns outros campi, nós temos sorteio.
quais são os cursos que estarão sendo oferecidos nesse momento? E todos eles serão de forma presencial ou ainda existe algum curso que funcione de forma híbrida? Hoje os nossos cursos estão totalmente de forma presencial, né? Estão sendo revistos os PPCs, provavelmente para o futuro a gente terá parcialmente uma carga remota, mas vai ser em torno do máximo de 20 horas, né, que é o que a lei permite. Os nossos cursos agora, então, que a gente está apresentando vai ser o designer gráfico, o técnico em informática e o técnico em mecânica, isto a nível do ensino médio, né? E no nível superior, o de tecnologia em análise e desenvolvimento em sistemas. Neste momento, nesse processo são esses, né? E a duração de todos esses cursos são de 4 anos ou mudou essa carga horária exigida pelo MEC? Na verdade, os de ensino médio a gente mantém em 3 anos, os alunos têm aula todas as manhãs e 2 tardes por semana, né? Para fechar as cargas horárias. E os superiores aí são sim de 4 anos, né? Há pouco tempo a gente esteve lá na escola, no Instituto Federal, conhecendo o veículo a combustão. E deu para perceber que os laboratórios são amplamente equipados. Toda essa engrenagem faz com que o aluno tenha a oportunidade de praticar o que ele aprende em sala de aula e sair dali já com uma colocação no mercado de trabalho? Não, sem dúvida. Na realidade, a instituição ela tem uma ampla gama de laboratórios à disposição de todo o nosso corpo docente, e isso vale tanto para os nossos cursos de graduação e pós-graduação, como também para o nosso ensino médio integrado. O nosso projeto do Drop Team, por exemplo, ele tem a composição da sua equipe com alunos que partem de todas as modalidades de ensino da instituição. Essa é o grande diferencial de uma instituição pública federal. Nós temos não só a qualidade dos nossos laboratórios, mas principalmente a qualidade dos servidores que trabalham na instituição. Todos nós, independentemente do nosso segmento, sejamos nós docentes ou professores, sejamos nós técnicos administrativos ou com as suas funções específicas dentro da instituição, somos todos educadores. Nós temos um nível muito elevado de professores, doutores, de técnicos administrativos que são doutores, e isso eleva a qualidade de ensino da instituição como um todo, e eles participam ativamente de projetos como do Drop Team e de outras iniciativas que existem dentro da instituição. Pois o Instituto Federal, ele tem essa estrutura toda, esse corpo todo de profissionais altamente qualificados. De que forma é avaliado o profissional, se o rendimento dele está de acordo com o cronograma de atividades do Instituto Federal? Nós temos uma série de mecanismos que avaliam o desempenho dos nossos próprios servidores, mas um dos diferenciais maiores de uma instituição pública federal é a possibilidade de qualificação e de capacitação dos nossos servidores. Então, se porventura nós tivermos algum servidor que necessite de uma nova qualificação, de ser capacitado em algum tema específico, ele tem o afastamento prioritário da instituição, ou seja, ele pode, se necessário, fazer um mestrado, fazer uma especialização ou mesmo um doutorado afastado da instituição, no caso dos docentes com substituição. Nos casos dos técnicos administrativos, nós estamos lutando para que eles também tenham o direito a terem um técnico substituto e fazer essa capacitação para que ele possa melhor se adaptar às funções que ele exerce naquele momento dentro da instituição. Então não há nenhum tipo de prejuízo se o nosso servidor, porventura, não tiver um bom desempenho. Mas eu garanto que muitas vezes esse desempenho ele é sanado não só por intermédio dessas medidas corretivas, mas principalmente pela pressão do grupo para que nós tenhamos a cada dia um campus melhor. Professor Daniel, hoje o ensino ele se tornou muito dinâmico. Nós temos muitas formas de estudar, de evoluir tanto na nossa profissão, como aprender uma nova profissão. De que forma é avaliado o desempenho do aluno e a oferta desse aluno para o mercado de trabalho de alguma empresa que seja parceira do Instituto Federal? Bom, o Instituto Federal se diferencia pela forma como ele seleciona também os seus profissionais. Então, todos os nossos profissionais são concursados, tanto professores quanto técnicos administrativos. Como o professor Eduardo bem ressaltou, nós somos exigidos ou a ter como docentes formação pedagógica. Então, isso é um diferencial dos institutos federais perante outras instituições de ensino,
tanto de nível médio quanto de nível superior. Quando não tem formação pedagógica, no mínimo mestrado. Então, nossos docentes têm quase em sua totalidade, hoje, justamente por causa dos mecanismos legislativos que o professor Eduardo falou, quase todo o nosso corpo docente tem doutorado ou mestrado. Então, os nossos docentes estão preparados e especializados e focados e atualizados, inclusive, para o mercado de trabalho. Então, toda a interação também que o Instituto Federal tem com as empresas da região, com as instituições de ensino da região, fazem que o Instituto Federal ele esteja sempre atualizado, tanto na área da educação, quanto na área industrial, quanto na área de serviços e no primeiro setor também. O Instituto Federal, então, ele não tem só uma atuação no ensino, ele tem uma atuação também na pesquisa e na extensão. Isso faz com que tanto o ensino superior do Instituto Federal, ele esteja vinculado também a... Não vou dizer vinculado, mas assim, ele anda em conjunto com o ensino médio. Então, o ensino médio, os alunos do ensino médio, eles têm aula com os mesmos professores, usufruem da mesma estrutura que os estudantes do curso superior. Então, quando as pessoas, e convido a todos a visitarem o Instituto Federal e conhecerem a nossa estrutura, conhecerem os nossos laboratórios, pois vão ver que os alunos do ensino médio, eles usufruem daqueles mesmos equipamentos, daqueles mesmos laboratórios. Muitas vezes executam as mesmas práticas, só que, claro, não com a mesma base científica que o curso superior proporciona, mas consegue desenvolver práticas de física, de química, de eletricidade. Eu sou professor de eletricidade, então nós damos aula de eletricidade também, na área da mecânica. Então, toda essa estrutura, o aluno do ensino médio integrado também usufrui. Ele sai dali não só com conhecimento teórico, mas também com conhecimento prático. E falando um pouquinho dessa parte elétrica aí, logo teremos uma usina fotovoltaica. Os alunos têm participação na criação desse projeto que com certeza vai reduzir custos do Instituto Federal? A usina fotovoltaica, ela vem para nessa política de energias limpas, né, redução do consumo de energia, redução dos custos também para a coisa pública em relação à energia. Então, nessa parte, os alunos não puderam se envolver. Na realidade, esse é um projeto institucional, Sim. né, que iniciou com a instalação das fotovoltaicas, teve participação de alguns colegas de outros campi com expertise na área, né? Mas ele vai muito além da gente exatamente trabalhar essa questão da preservação, né? Da conscientização. Então, o início, agora a gente vai ter, graças a Deus, a nossa instalação das fotovoltaicas, que também gera benefício, né? Na questão de redução de custos para nós, mas aí ele envolve todo esse outro lado, uma gama de ações que a gente vai estar trabalhando, né, em conjunto institucionalmente nos 17 campos. Mas ele também ele oportuniza para o aluno conhecer a estrutura toda, exato, o mecanismo de funcionamento, de economia, de preservação, isso, né? É esse o trabalho que a gente quer desenvolver, exatamente. Bem, bastante importante. Referente à estrutura para instalar um novo curso aqui em Erechim, já existe um programa, um projeto de novos cursos com ofertas assim para um público específico, por exemplo, um curso que ainda não tem aqui na cidade? É que assim, a gente agora está no processo, né, de construção do nosso PDI, né? Então, o PDI agora 24 a 2028, ele está sendo construído. E aí está sendo realizado com todas as áreas, todo esse estudo, né, fazendo pesquisa de mercado, para a gente escolher nosso planejamento para os próximos 4 anos. Como a gente fez há 4 anos atrás, né, e agora está implantando
Cada ano, 2020 foi o primeiro curso de ensino médio em informática, 2021 a gente não conseguiu em função da pandemia, Sim. 2022 foi mecatrônica, 2023 será o técnico em química, então, e o ADS. Então a gente tem todo esse planejamento, né, e essa visão de futuro, claro, trabalhando junto com o desenvolvimento aqui da região, né. Pois é, professor Eduardo, como é que se desenvolve uma pessoa, um aluno, diante de tantas profissões que acabam surgindo no dia a dia e algumas, inclusive, ficando obsoletas? Na realidade, essa é uma preocupação constante, como a Roberta muito bem colocou. Quando nós temos a oportunidade de trabalharmos o nosso planejamento e o desenvolvimento da instituição, uma das preocupações é exatamente essa. É normal que ao longo da nossa evolução, e principalmente a evolução tecnológica, nós tenhamos algumas carreiras, algumas profissões, que elas vão ficando não só menos interessantes para o mundo do trabalho, mas muitas delas vão naturalmente desaparecendo. E a instituição também tem essa preocupação. Quando nós reformulamos PPCs, quando nós adequamos a nossa oferta, nós estamos trazendo toda essa inovação, essa tecnologia que existe no mundo do trabalho para dentro do mundo da educação. E só dando um spoiler de algo que muito provavelmente nós teremos aí como uma novidade na região, é o primeiro mestrado profissional que nós vamos ter dentro da instituição em inovação, em tecnologia e sustentabilidade. É um mestrado que vai englobar todas as áreas do campus Erechim e vai ser ofertado aí a toda a população e comunidade aqui da região do Alto Uruguai. Então eu espero que esse seja um projeto que nós consigamos concretizar já a partir do final de 2024 ou então nos próximos 4 anos. O que a gente tem de estrutura dentro do campus aqui de Erechim? Funcionários, alunos, investimentos que estão sendo realizados nesse momento e que estarão à disposição da comunidade? A comunidade já teve ao longo desses anos um investimento muito grande. Quem ainda não conhece o campus Erechim, eu sugiro que conheça, tanto pela nossa entrada da Rua Domingos Anella, quanto pela entrada da Avenida José Oscar Salazar. A instituição ela tinha apenas os 2 blocos tradicionais que sempre existiram. Mas houve um investimento muito grande ao longo desses quase 15 anos que nós estamos aqui na região. Então foram construídos um nosso bloco que é utilizado principalmente como área de biblioteca e salas de aula. Nós temos um bloco inteiro, que é o nosso bloco 3, que é destinado à parte de laboratórios, usinas e salas de aula e mais toda a infraestrutura para os nossos docentes. Nós temos um bloco específico para vários laboratórios da área de engenharia mecânica e similares. Nós tivemos várias alterações nos prédios já existentes para adaptações para construções de novos laboratórios. Nós estamos finalizando a construção de uma quadra coberta que certamente no futuro vai se transformar em um ginásio. Nós estamos com um projeto com o apoio de toda a comunidade erechinense para a construção de algo que é vital para a instituição, que é um refeitório e que certamente ao longo do tempo vai se transformar em um restaurante universitário. Nós já estamos com a solicitação e a necessidade indicada, inclusive pelo nosso futuro reitor, da construção de um novo bloco de salas de aula e espaços para os nossos docentes. Nós estamos também já há muito tempo lutando para aumentar a dimensão do campus, trazendo novos colegas docentes, novos colegas técnicos administrativos, e isso tudo significa novas ofertas para a comunidade aqui da região do Alto Uruguai, novos cursos, novas possibilidades de formação. Então é uma instituição que cresce muito. Nós saímos de praticamente nenhum curso, já que a instituição era uma novidade na região, iniciamos com 4 ofertas e hoje nós já temos uma dezena de ofertas, inclusive diferentes daquelas que nós iniciamos, o que é a evolução da instituição. Então a comunidade do Alto Uruguai e o município de Erechim tem muito a esperar do Instituto Federal do Rio Grande do Sul nos próximos anos, em termos de ofertas de novos cursos, em termos de novos servidores e principalmente em termos de projetos de alto impacto para a nossa população. Nós vamos ter a inauguração de um espaço destinado à inovação, um espaço de coworking, um hub de inovação, que certamente vai linkar o mundo do trabalho com a instituição. Novos projetos, um estímulo muito grande ao empreendedorismo da nossa comunidade acadêmica, mas principalmente, cada vez mais, o Instituto Federal dentro da comunidade do Alto Uruguai. Pois é, professor, e aquele aluno que chega lá, saído do 2º grau, sem condição financeira, sem muito conhecimento, mas com aquela sede de aprender, é possível nós tornarmos esse aluno um doutor e empregá-lo para que ele possa ter condições de avançar, melhorar a sua condição financeira e social também?
Excelente pergunta, porque essa é justamente a função principal do Instituto Federal. Então, o Instituto Federal ele tem uma função de estar principalmente no interior dos estados. Então, quando eles foram implementados pela sua lei de criação no dia 31 de dezembro de 2008, foi de, primeiramente, descentralizar a educação federal, porque as instituições federais, elas se concentravam muito nas capitais e nas regiões metropolitanas. Então, aquele estudante carente, que não tinha condições de ir até as regiões metropolitanas, ele muitas vezes não tinha condições de cursar um ensino médio técnico, ou então um curso de graduação, e muito menos uma pós-graduação e um mestrado e um doutorado, que são cursos, mestrado e doutorado próprios para pesquisa. Então, esse estudante não tinha acesso a ser um pesquisador. O Instituto Federal ele tem políticas de permanência e êxito. Nós estamos, inclusive, nos reavaliando, como foram as primeiras perguntas aqui na nossa conversa, como que a gente se reavalia e tal. Nós temos agora um plano de permanência e êxito em que nós avaliamos quanto que os nossos estudantes estão sendo retidos, quanto que os nossos estudantes estão evadindo, para que nós possamos fazer políticas que intervenham nessas questões. Sim. Então, nós temos políticas também de auxílios de transporte, auxílio alimentação. Então, esses estudantes têm um amparo, auxílio moradia, eles têm um amparo institucional para permanecer na instituição. 100%. E nós temos como, inclusive na nossa lei de criação dos institutos federais, uma política de verticalização do ensino. Então, nós começamos de baixo, por assim dizer, no ensino médio integrado, e os nossos ensinos médios integrados, sobretudo aqui no campus Erechim, a gente tenta fazer com que ele não dure mais tempo do que o ensino médio comum. Então, que ele curse o técnico durante esses 3 anos. Porque muita gente não quer ficar um ano a mais na instituição. Então, durante aqueles 3 anos, além de ter um ensino médio de qualidade, ele ainda tem um ensino profissional, no nosso caso aqui do campus Erechim, no curso técnico em informática, no curso técnico em mecatrônica e no curso técnico em design gráfico. Concluído isso, o curso que o estudante escolheu, ele tem todas as condições de cursar qualquer outro curso, mesmo que não seja nessa área. Vamos supor que ele não tenha gostado, ele prefira outra área, prefira medicina, ele tem um ensino médio sólido, que permite que ele consiga fazer um curso de graduação em outra área, inclusive. Mas, pela nossa estrutura e pelo nosso corpo docente e os técnicos administrativos também, que dão todo esse suporte, o ensino verticalizado do Instituto Federal permite que, por exemplo, eles possam ir para uma engenharia mecânica, que nós oferecemos, uma engenharia de alimentos, que nós oferecemos, um bacharelado em administração ou um dos 2 cursos de tecnologia que nós também oferecemos, que estão no nosso processo seletivo, que é o de tecnologia em design de moda ou tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Como o professor Eduardo falou, nós estamos tentando implementar, e eu acho que vai ser já para o ano que vem, esperamos que seja um mestrado, nosso primeiro mestrado. Nós já oferecemos 2 cursos de especialização e já oferecemos outras vezes cursos de especialização também. Então, o Instituto Federal, ele é quase uma universidade, apesar de às vezes as pessoas confundirem como sendo uma universidade, nós não somos. E também não somos só uma escola técnica, é uma outra ideia de instituição e federal, e por ser federal é gratuita. Só complementando, eu acho que ações específicas com esses alunos que vêm, né, um pouco, né, a gente tem o horário de atendimento ao aluno, todo professor tem esse horário que eles podem agendar e tirar as dúvidas, né, e melhorar esse desempenho, e também o atendimento especializado para, né, para as questões individuais aí também. Então, isso
são políticas institucionais que a gente tem também. E o idioma é trabalhado também na escola? Existem cursos rápidos, cursos avançados? Porque hoje, principalmente nessas áreas de mecânica, tecnologia, é necessário entender um outro idioma? Mais ações específicas aí, né? A gente tem, já teve cursos de Libras, a gente tem aí, mas aí cursos de pequena Mais duração, pontuais. exato, de apoio, na verdade, né? E os recursos para colocar tudo isso, eles vêm de uma forma satisfatória? É dificultoso ter recurso? A gente, né, não é fácil gerir esse instituto, né? A gente tem um orçamento baseado numa matriz orçamentária que vem do MEC, né? Sim. Vem para o Instituto Federal, é descentralizado para cada campi. Nos últimos anos foi bem complicado. No período pandêmico a gente teve anos que teve 1/3 a menos de orçamento. Então, assim, a gente tem o nosso número de alunos crescendo e o nosso orçamento reduzindo. A gente tem que estar sempre gerindo muito, cuidando muito, mas a gente tem uma equipe muito boa, a gente está sempre, né, acompanhando. Esse ano teve uma recomposição que não deu para a gente investir, mas a gente consegue manter a estrutura atual e a gente está sempre em captação de recurso, né, para investimento, para o refeitório, para as melhorias de laboratório, porque, que nem a gente estava comentando, o laboratório de informática tem que estar sempre renovando, os sistemas não rodam mais, né, então a gente está sempre trabalhando, a gente tem planejamento, né, nessa questão. Mas a gente tem uma estrutura bem bacana, eu acho que é bom que as pessoas conheçam, que as portas estão sempre abertas, então, né, venham conhecer o campus, ele tem um espaço bem bacana, são 34 mil metros de área construída, né, de área ali nas 3 vendas, são 5 blocos mais a quadra, então a gente tem uma estrutura boa e graças a Deus a gente consegue mantê-la, né, com esforço sim, difícil, né, anos complicados, a gente não tem, com certeza precisaria muito mais, proporcionalmente ao o trabalho realizado, mas a equipe é excelente, a gente está sempre em busca de apoio e a gente consegue atuar bem. Pois tem sido os últimos anos de muito desafio, mas também de muito aprendizado, e estar à frente desta grande instituição, para ti, foi um grande desafio. Eu acho que não só para mim, mas eu acho que para todos nós. Nós não podemos esquecer que nós tivemos pelo menos 6 anos extremamente difíceis. Acho que a Roberta até foi modesta. Na realidade, nós tivemos vários anos onde o campus, não só o campus Erechim, mas todos os campus, eu diria, de todos os institutos federais estiveram sujeitos ao seu fechamento temporário, evidentemente, por não termos condições de mantermos as atividades básicas da instituição. Eu acho que nós estamos ingressando em um novo momento, em um novo ciclo de investimentos, e eu fico muito feliz, porque nem sempre é fácil gerir quando não há recursos, quando não há colaboração e quando, principalmente, e muitas vezes, a própria educação pública brasileira esteve a perigo. Eu acho que eu tenho só a agradecer à minha equipe, acho que fizeram um trabalho extraordinário. A nossa parte administrativa sempre executa muito além do nosso orçamento, ou seja, executamos orçamento de outros campi que não executam, mas eu acho que nós vamos entregar um campus muito melhor do que eu recebi, e eu não tenho a menor dúvida que quem vier a nos suceder vai ter uma gestão muito mais tranquila, com tudo organizado, e eu acho que vai ter muitas melhores e muito mais sucesso do que nós tivemos. Eu acho que nós plantamos, que é a nossa missão, e outros vão colher. Com certeza. Daniel, vamos dar uma reforçada aí no processo seletivo para quem quer dar aquele up na carreira aí, a oportunidade é agora, né? Sim, as inscrições vão até o dia 23 de outubro, a prova então é no dia 3 de dezembro, nós teremos provavelmente um processo seletivo especial para cursos que estão sendo planejados. Nós temos em vista e esperamos que se concretize um novo curso técnico no ensino médio integrado em Química. Mas convido a todos, né, aos pais dos estudantes de ensino fundamental para conhecerem o nosso campus. Visitem, nós estamos lá sempre à disposição. Verdade. E é muito fácil chegar lá, né? A gente é muito bem recebido, sempre por toda a equipe. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que o espaço está aberto.
É para que vocês retornem aí, contar essas novidades do campus, e sempre que tiver uma novidade interessante também nos convide para estar lá junto com vocês. Eduardo, antes do final do ano, antes de você entregar o seu tempo de diretor, a gente vai voltar a conversar aí sobre o andamento de todo da sua gestão e sucesso nos novos desafios ano que vem. Eu tenho certeza que você deixa um legado bastante importante, não só dentro do Instituto, mas em toda a Erechim, que trabalhou contigo durante todo esse tempo, que apoiou as tuas ideias, que esteve do teu lado sempre te ouvindo e participando dos projetos. Parabéns por toda a realização e por esse sucesso todo que é hoje o Instituto Federal Campus Erechim. Obrigado, Sandra. Na realidade, eu tenho a agradecer a equipe, né? Se não fosse a equipe, eu acho que nós não estaríamos no ponto onde nós estamos. E muitas vezes o trabalho coletivo é o mais importante, eu acho que é o grande diferencial, não só do Instituto Federal, mas de qualquer instituição federal. É trabalharmos coletivamente pelo bem coletivo. Isso aqui é o Campus Erechim e eu espero que continue sendo sempre assim.